Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Quero trazer mais uma mensagem aqui para o canal explicando a nova aliança. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui, ela será bem interessante. Eu quero falar aqui sobre essa parte aqui, ó. É o verso 13 e 14 de Mateus capítulo 7. Eu creio que todos conhecem. É aquela passagem onde o Messias fala que é para entrarmos pela porta estreita, né? Para termos acesso ao reino dele, é só se for pela porta estreita. Aí ele fala que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Por ela, quem? Pela porta larga, não pela estreita. Aí ele fala aqui, ó. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontre. Que a encontre a porta estreita aqui, ó. Porta estreita. A porta larga, ele está falando que muitos são os que entram por ela. Mas a porta estreita, ele fala no verso 14 que são poucos que encontram ela para entrar. Encontrar ela para entrar já é difícil, imagina entrar por ela. O que me chama a atenção aqui, que eu queria abordar nesse vídeo, é o seguinte. Muitas pessoas, elas utilizam o livro Bíblia como self-service. Ou seja, elas pegam aqui o que interessa e levam para onde querem. Montam a mensagem que querem, né? Falam o que querem. E muitas das vezes aquilo que foi dito até meio que se perde, se dilui, né? Tem muitas pessoas que pegam esses versos aqui, ó, e utilizam para falar que essa porta estreita é a pessoa não faltar nos cultos, porque não é fácil ter que deixar a família em casa, ter que trabalhar o dia todo, depois ir para a igreja. Aí eles falam que muitas pessoas preferem a porta larga, que é não ter que ir para a igreja, né? Eles não querem sacrificar, né? Então elas preferem a porta larga. Isso é um engano, isso é um fermento. Outras pessoas dizem que essa porta estreita aqui representa a doutrina da igreja. Eu já ouvi muitas pessoas dessas igrejas que têm essas doutrinas, que não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode usar calça, que o homem não pode usar bermuda. Tem um monte de regras inventadas por eles, que eles utilizam esse verso aqui, ó, da porta estreita a favor deles. E quantas pessoas que praticam essas doutrinas que foram criadas por homens, porque eles acreditam que esse verso está falando disso. E tudo isso por quê? Porque, vamos ver se vocês conseguem analisar o porquê que eles conseguem pegar esses versos isolados, como se não existisse um contexto, ó. Existe um contexto vindo, ó. Olha a letra vermelha, tudo é a fala do Messias, ó. É um contexto, ó. Ó. Tudo em vermelho aí é a fala dele. Mas por que que eles conseguem pegar dois versos e criar uma doutrina? É assim que começa a religião. Qualquer igreja se baseia num verso, em 2 versos, 3 versos, para ser aberta, né? Um templo. Por causa disso aqui, ó, que eu já falei várias vezes, ó. O semitítulo. Isso daqui é um dos maiores fermentos que tem dentro do livro Bíblia. Já falei sobre isso e eu vou repetir. Isso aqui é como uma placa de trânsito, indicando você vai para a esquerda, vai para a direita, entre aqui, sai ali. E com isso a pessoa fica com a mente norteada. Eles dão um norte para as pessoas, ó, com esses semitítulos que eles colocam. E tem bastante, hein? Eu gravei agora a última mensagem falando sobre essa parte aqui, ó, sobre a oração. Que aqui no contexto, só pelo semitítulo aqui, ó, você não consegue ler sem entender que ele está falando de oração. Mas ele não está falando de oração aqui. Ele está falando sobre as pessoas, eu até comentei na mensagem, na última mensagem, de elas insistirem na mudança do próximo. Como é que a gente sabe disso? Porque no último verso ele fala, o que quereis que façam a vocês, façai primeiro a eles. Ou seja,
Tudo que a gente quer que as pessoas façam para nós precisamos fazer a elas. Não é tão fácil. Aí ele dá o segredo, que é pedindo, que é buscando, que é batendo, ele usa um exemplo, né, de quando a gente pede alguma coisa insistentemente a gente consegue, quando a gente busca alguma coisa, a gente encontra. Então ele está falando que para ter o que a gente quer, tem que insistir, tem que bater. E não é oração, é um relacionamento com o próximo. Ele está ensinando a gente a ter uma vida harmoniosa na terra, com o próximo. Mas aqui fala de oração, leva para o lado religioso. Mesmo jeito aqui, ó. Porta estreita. Você lê aqui, aí você já leva para o que você quer. Afinal de contas, parece que é um contexto separado, né? Parece que ele falou isso daqui em um momento, parece que ele falou isso daqui em outro momento, parece que ele falou isso daqui, ó, em outro momento, e a gente pode ir voltando. Mas, na verdade, se a gente analisar que é um contexto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma lida e ir voltando para entender o que é a porta estreita. Se a gente analisar já de cara o que ele já vinha falando aqui, ó, logo um pouquinho antes, a gente já percebe que a porta estreita, que não é fácil, que ninguém quer entrar por ela, primeiro, ele fala que poucos são os que acham a porta. Ou seja, significa que isso aqui que ele ensinou sobre a gente fazer para o próximo para poder receber do Pai, porque o Pai, habitando no próximo, ele vai agir mediante o próximo para conosco. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei. Olha, a lei e os profetas ensinavam o tempo todo as pessoas a se relacionar uma com a outra, só que transformaram em religião. Não era para acontecer isso, não era. Então a gente percebe que essa porta estreita aqui, ó, uma das coisas que é difícil fazer é isso aqui, ó, é insistir com o próximo para conseguir o quê? Que ele faça para você o que você faz para ele. Ele tem que entender. Não é fácil essa porta estreita, ninguém quer ter esse trabalho. As pessoas não querem plantar para colher. Elas querem já pegar o fruto pronto. Né? Como hoje nós estamos na época que você vai na quitanda e o fruto já está lá na banca, você só compra. Então as pessoas hoje estão assim, achando que é fácil, que é rápido. Não é não. Planta lá uma semente para você ver o tempo que vai demorar para nascer. Assim também são os relacionamentos. Assim também é, né, aquilo que a gente quer para acontecer não é tão prático, não é tão rápido quanto se parece. Então uma das portas estreitas é isso, ó, ter a paciência de plantar para poder colher. Porta estreita. Volta mais um pouquinho para ver o que ele está falando um pouco antes aqui, para entender o que ele está querendo dizer. Porque para ele falar sobre porta estreita lá é porque tinha coisas estreitas aqui que as pessoas tinham que fazer, ó. Essa aqui, ó, essa parte do julgamento que ele começa aqui no capítulo 7, ó. Se você analisar o que ele está falando aqui, ele fala para a gente não julgar para não ser julgado, ele fala para a gente tirar primeiro a trave do nosso olho, né, como ele fala no verso 3 aqui, para depois querer tirar o argueiro do olho do próximo. Mas aqui no final ele fala algo maravilhoso, ó. Hipócrita, ou seja, a pessoa que quer abrir o olho do outro, sendo que ele tem uma trave no olho dele. Tira primeiro a trave do seu olho, e então você vem para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então ele está ensinando aqui as pessoas que para querer falar alguma coisa, primeiro temos que saber do que estamos falando, para não sermos hipócritas, não sermos igual àquele que a gente está julgando. Então não está falando que não é para julgar, como muitos dizem. Não, pode, mas primeiro você tira a trave do teu olho. E então, aí você vem e pode ajudar o seu irmão. Então o caminho estreito é quem é que quer, de fato, aprender de fato a verdade para poder vir e ajudar o próximo. Caminho estreito, todo mundo quer o caminho fácil. Ó, se a gente puxar aqui um pouquinho antes, e vem, ó, ele fala sobre os cuidados da vida, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Quem é que consegue ser assim? Quem é que consegue ter essa paz sabendo que ele cuida? Caminho estreito. A maioria hoje só tá indo pro templo mesmo para ter carro, para ter casa, para conquistar, para conseguir. Muitos, né? Então, ó, já porta larga isso. Porta estreita você descansa, ó.
Aqui você começa a encontrar. Olha como a porta estreita é difícil de ser encontrada. Principalmente que os textos estão todos fermentados, manipulados. E você percebe, ó, que todos têm um semitítulo, ó. Ó, todos, a maioria, ó, sobre as riquezas, ó, sobre as riquezas. Leia aqui sobre as riquezas, que é a partir do verso 19, né, aqui de Mateus 6, para você ver se tem alguma coisa a ver o que ele está falando aqui com o que estão falando hoje nos templos. Leia. Eu vou ler um trechinho para você ver o que é a porta estreita que ele está falando, ó. Por isso que as pessoas pegam aquela parte da porta estreita e jogam para outras coisas, porque se você for falar o que é a porta estreita mesmo, muita gente vai ver que elas estão tudo na porta larga. Ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Poxa, porta estreita. Quem é que consegue fazer isso? Ó, aí ele fala que o tesouro da terra, o ladrão, mina, rouba. Não ajunteis tesouro no céu, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde ladrões não minam e nem roubam. O que é ajuntar tesouro no céu? Ó, isso aqui, ó. Insistir, ter um relacionamento com o próximo, fazer para o próximo o que você quer que ele faça para você. Você vai investindo esse tesouro lá na mente dele, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, que uma hora aquela pessoa começa a te retornar. Porque a riqueza que você está dando para ela vai transbordar, a riqueza de fazer o bem para ela. Então ele vem falando sobre não acumular tesouros na terra, ó, porta estreita, a maioria hoje tá tudo na porta larga. Ó, aí ele fala sobre o jejum, que é um outro contexto que temos que analisar com calma, porque aqui é velha aliança ainda, temos que entender de verdade o que ele está falando, analisar, né? Porque aqui é velha aliança, ele ainda não havia se entregado no madeiro para pôr fim à lei, né? Então ainda era velha aliança, não tem como existir duas alianças juntas, ou existe uma ou existe a outra. Então se ele está aqui ainda cumprindo a lei, como ele mesmo fala, né? Um pouco antes aqui, ó, ele fala que não veio destruir a lei, estava cumprindo, então era a velha aliança. Não tem como ele estar cumprindo a lei aqui e já ser nova aliança, né? É um assunto para outro vídeo. Mas ó, olha só quantos semitítulos, gente, olha. Sobre vingança, ó. Sobre vingança. Aqui fala sobre homicídio. Olha, como será que tá falando sobre homicídio mesmo? Eu não parei para ler com calma. Escrevi aqui embaixo para depois analisar. Ó. Porque ele fala sobre levar a oferta. Olha como que era a velha aliança ainda, ó. Levar a oferta, né? Se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, a prática da velha aliança. Essa oferta não é o dinheiro, igual o povo leva na igreja não, viu? Era os animais. Significa que ainda era a velha aliança. Porque na nova aliança o Messias é o cordeiro. Então na velha eles levavam aí dos animais. Olha como era a velha aliança aqui, tá vendo? Mas é interessante, eu quero dar uma lida depois aqui nessa parte e analisar o que ele está falando aqui, porque é muito importante. Aí você vai perceber que isso daqui com certeza também tem a ver com a porta estreita. Ó, querendo ou não, só nesse pedaço que eu li aqui deu para entender o que é a porta estreita. Ó. Você deixar a oferta lá, que era o animal, reconhecer que você tinha feito algo para o próximo, ir lá e se reconciliar, ó, vai reconciliar-te com ele primeiro. Quem é que fazia isso? Todo mundo levava o animal lá, a culpa ia para o animal e ela voltava para casa sem reconciliar com ninguém. Perante o sistema, estava santo, como é hoje. As pessoas vão para o templo, você olha elas lá dentro, parece até todo mundo é santo lá dentro. Quando sai, que volta para o seu dia a dia, devendo para o próximo, falando mal do próximo, né? Um monte de coisa errada, aí a pessoa demonstra que de verdade não tem nada de santo. É mais ou menos aqui, ó. O pessoal levava o animal lá perante os sacerdotes lá da época. Poxa, olha, trouxe o animal, passou agora o pecado pro animal. Mas quando voltava pro seu dia a dia era igual lá a Zaqueu, né? Tava devendo para todo mundo. O Zaqueu foi um dos que entrou pela porta estreita. Ele foi lá e ó, e se reconciliou. Ele reconciliou. Aí ele entrou pela porta estreita. A maioria só leva a oferta, só vai pro templo, só pratica sacrifício de tolo. O que é para fazer mesmo aqui, que é a porta estreita, ó, poucos fazem. Poucos fazem. Então é muito importante a gente entender, para finalizar, né, que tem um contexto tudo nesse livro Bíblia. Tem que analisar se é velha aliança, se é nova aliança, para quem foi dito,
em que situação foi dito aquilo. Não pode sair pegando e trazendo para nós, como muitos fazem. E esses dois versos é muito utilizado para defender diversas teorias aí, só que na verdade ele está falando dentro de um contexto. E pelo contexto que ele está falando aqui, como eu acabei de comentar algumas coisas, a gente percebe que muitos poucos encontraram essa porta estreita. A maioria está na porta larga, mas acredita que está na estreita, porque usa uma roupa diferente que ninguém usa. É sacrifício de tolo, né? Ou porque não falta nos cultos, é uma pessoa que abandona o mundo para ir para o culto. Olha que blasfêmia que eles fazem, gente. Aí no dia a dia não abandona o mundo, é só no horário de ir para o culto. Espero que essa mensagem possa clarear o entendimento de muitos. Um forte abraço. E depois aqui ele fala dos falsos ensinadores, ó. Já começa por aqui, né? Os falsos ensinadores já começa pegando esses versos aqui isolados e colocando em outros contextos. Já é falso ensinador. Porque tem que entender que o cara que fala a verdade não vai tirar as palavras dele de um contexto e usar em outro. Ela vai pegar as palavras dele e tentar entender dentro do contexto que ele vem falando. Tem várias outras passagens que depois eu vou comentar, que vocês vão perceber que os versos são usados fora de contexto, mas quando você coloca no contexto que se está falando, não tem nada a ver com o que geralmente as pessoas falam sobre aquele verso. Isso é muito interessante de se entender. Espero ter trazido uma mensagem clara aí para todos. Até mais.